Bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 27, 28 e 29. Este é o meu sangue, disse o Senhor Jesus Cristo. Este é o meu sangue, bebei dele todos. Tomou o cálice o Senhor Jesus, deu graças, deu aos discípulos e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Para a remissão de pecados. A ceia do Senhor Jesus Cristo, que nós normalmente também chamamos de Santa Ceia, é um ato de culto que prestamos a Deus, no qual nós, servos de Jesus Cristo, participamos do pão e do vinho, para comemorarmos a morte do Senhor Jesus Cristo e celebrarmos então o novo relacionamento segundo a nova aliança. Este é o meu corpo, tomai e comei. Este é o meu sangue, bebei dele. O sangue da nova aliança. Na noite em que Jesus Cristo foi traído, ele instituiu o sacramento do seu corpo e do seu sangue. Portanto, a ceia do Senhor é sacramento. E você sabe quantos sacramentos tem a sua igreja? Jesus Cristo instituiu o sacramento do seu corpo e do seu sangue, chamado Ceia do Senhor ou Santa Ceia, para que este sacramento fosse observado em sua igreja até o fim do mundo. Para que esse sacramento fosse uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez, para selar os verdadeiros crentes e para dar a eles todos os benefícios provenientes desse sacrifício, para nutrir-nos espiritualmente e dar-nos crescimento nele próprio. Este sacramento é também um vínculo, é o penhor de sua comunhão conosco. É o vínculo e o penhor da comunhão que precisamos ter uns com os outros, como membros do seu corpo. E são muitos os textos bíblicos que falam da ceia do Senhor. Este que nós lemos é um deles. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 26 a 29. O Evangelho de Marcos também, no capítulo 14, versos 22 a 26. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 17 a 20. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 16 a 21.
e 1 Coríntios capítulo 11, versos 17 a 34. E nós queremos convidá-los para que leiam todos esses textos na sua integridade, para que conheçam tudo aquilo que a Bíblia fala acerca da ceia do Senhor. Mas o sermão de Jesus, que está lá registrado no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 35 a 58, fala-nos a respeito do próprio Jesus como pão da vida e da necessidade que nós temos de nos alimentarmos dele, comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. E esse sermão foi pregado antes da instituição da ceia do Senhor. E é melhor entendido como tratando daquilo que a ceia significa, ou seja, a comunhão com Jesus Cristo pela fé, e não da ceia em si mesmo. Nos tempos da Reforma Protestante, no século XVI, questões a respeito da natureza da presença de Jesus Cristo na ceia e da relação da ceia com sua morte vicária foram assuntos de intensa controvérsia. É verdade. A Igreja Católica Apostólica Romana, cuja sede é Roma, ensina que Cristo está presente na ceia pela transubstanciação. Isso foi definido pelo Quarto Concílio Lateranense, no ano de 1215. E transubstanciação significa que a substância do pão e do vinho é miraculosamente transformada em corpo e sangue de Cristo. O pão e o vinho não são mais pão e vinho, segundo Aicar. O pão e o vinho não são mais pão e vinho, embora pareçam ser. Lutero defendia a doutrina que depois recebeu o nome de consubstanciação, onde ele ensina que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes no pão e no vinho. É chamado de consubstanciação, que permanecem pão e vinho, mas recebem em si a presença do Senhor Jesus Cristo, do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. As igrejas ortodoxas orientais e algumas igrejas anglicanas têm uma crença semelhante a esta de Lutero. O nosso irmão Zwinglio, não sei se você já ouviu falar nele, mas Zwinglio, depois você pode procurar no Google e descobrir quem foi Zwinglio, negou que o Cristo crucificado agora no céu estava presente de qualquer modo que palavras tais como corporalmente, fisicamente ou localmente possam sugerir. E Zwinglio então negou isso. Calvino ensinou que enquanto o pão e o vinho permanecem imutáveis, o Espírito eleva o crente através da fé para gozar da presença de Cristo de um modo que é glorioso e real, ainda que indescritível. E é assim que nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil e de tantas outras igrejas chamadas evangélicas ou protestantes, participam da ceia do Senhor. Todos os reformadores, todos eles, insistiram no fato de, na mesa da comunhão, damos graças a Cristo pela obra da expiação que terminou, que foi acabada e é aceita. A ceia do Senhor, irmão, presta atenção, porque é muito importante a gente entender isso. A ceia do Senhor tem uma referência passada à morte do Senhor Jesus. Tem uma referência presente à nossa participação corporativa em Cristo mediante a fé. E tem uma referência futura pelo fato de ser a garantia da sua segunda vinda. Então a ceia, ela está se referindo ao passado
ao presente e ao futuro. A ceia nos encoraja a cada um de nós que somos cristãos, nos encoraja em nossa caminhada diária e em sua expectação, e naquilo que esperamos da vida. Este serviço de culto, irmão, no qual os cristãos recordam o sofrimento que Jesus Cristo suportou por nós, é uma marca distinta da religião cristã por todo o mundo. Em qualquer igreja cristã, em qualquer lugar do mundo que você for, existe este sacramento chamado Ceia do Senhor. Assim como existe um outro sacramento chamado batismo. Batismo e ceia do Senhor são inerentes, são sacramentos a todas as igrejas cristãs em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Portanto, entendamos, compreendamos e aceitemos que o cálice foi dado para que nós bebêssemos dele. Porque este cálice é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O sangue de Jesus. E aqui presta atenção, porque hoje está sendo feita uma confusão muito grande. O sangue de Jesus, e na ceia nos é ensinado isso de forma muito clara. O sangue de Jesus não foi derramado para nós termos saúde. O sangue de Jesus, que bebemos através do cálice, simbolicamente no cálice, no vinho que nos é oferecido, não foi derramado na cruz do Calvário para que nós tivéssemos família, para que nós tivéssemos um bom emprego, um bom salário, saúde, conta bancária, um país livre. Não. O sangue do Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz para nós bebermos desse cálice que nos é oferecido com ações de graças. Esse sangue foi derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Para a remissão de pecados. Então, quando você agora participar da ceia, e não deixe de fazer isso, em momento algum, quando você participar da ceia do Senhor, quando você tomar o pão, quando você tomar o vinho, quando você ingerir o pão e o vinho, lembre-se que isto aconteceu para que o seu pecado fosse perdoado, para que o seu pecado fosse lavado, fosse julgado na mais profundeza dos mares, para que Deus dele não mais se lembrasse. Esta é a ceia do Senhor. E que Deus assim nos abençoe, para que possamos continuar participando com verdade, com simplicidade, mas com muita honestidade do pão e do vinho.